Liderança, G4 e zona do rebaixamento. Vamos ver o que pode mudar nesta rodada da Série B, que já começou, tá? Muitos jogos importantes vão rolar, muitos times na briga pela liderança, na briga por acesso e briga contra o rebaixamento. Vamos ver tudo agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, canal exclusivamente dedicado ao futebol brasileiro, onde a gente faz live todo dia e tem vídeo todo dia. Falta muito pouco pra gente bater 80 mil inscritos, meu irmão, então se inscreva no canal, falta um pouco mais de 600 pessoas, se inscreva no canal pra gente bater essa meta de 80 mil. Hoje a gente vai falar sobre o que pode mudar na tabela da Série B nesta oitava rodada e pode mudar muita coisa. A oitava rodada que já começou, tá? Começou aí com este jogaço aí, né, entre Ferroviária e Avaí, né, a Ferroviária jogando muito bem, o Avaí jogou muito bem no primeiro tempo, segundo tempo o time morreu, o Avaí tá caindo de produção, né, o Avaí já engata aí seu terceiro jogo sem vencer e tá correndo um sério risco de sair do G4 nessa rodada. Na verdade vai sair com toda certeza, né, não, deixa eu ver, se o Cuiabá empatar, não tem certeza não, ainda pode continuar assim, porque se o Cuiabá empata ou perde, ele continua, né? A Chapecoense passa, a Chapecoense pode passar, mas o saldo tá muito menor, tá vendo? Então, o Avaí pode permanecer, né? O CRB enfrenta o Criciúma, a Ferroviária já jogou, o Curitiba pode passar, o Atlético pode passar, o Operário pode passar, o América pode passar e o Atlético Goianiense pode passar, tá? Todos eles podem, mas só que todos eles têm muito menos saldo, né? E como o Novo Horizontino, todos eles têm muito menos saldo do que o Avaí. O Avaí vai... As principais ameaças do Avaí são Cuiabá e CRB, né? Se o Cuiabá vencer a Chape, ele passa. E se o CRB vencer o Criciúma, ele também passa o Avaí. Tá perigando sair do G4 nessa rodada. A Ferroviária segue fazendo uma série tranquila, né? Tá empatando muito? Tá empatando muito. Mas quando ela engata uma vitória, ela sobe na tabela. Mas o que ainda pode mudar? Liderança tá em jogo, tá? Entre Goiás e Remo e Vila Nova, né? Existe essa disputa entre os três times, os três têm capacidade de assumir a liderança da Série B nessa rodada e vamos falar o que tem que acontecer para cada um assumir essa liderança. Já vamos chegar com o pé na porta falando de liderança. Vila Nova e Atlético Paranaense, tá? Um jogo, cara, que vai ser amanhã, sabadão, tô lançando esse vídeo na sexta-feira. A gente vai fazer um pré-jogo especial desse jogo amanhã na hora do almoço em live, assim como todos os outros jogos de sábado e domingo, a gente vai fazer em live, pré-jogo. E, cara, o Vila Nova, ele deve ter jogadores importantes voltando, né? O Todinho deve voltar, o Paredes deu entrevista falando que pode ser que fique no banco nesse jogo do Atlético Paranaense. Então, o Vila Nova deve ter retornos importantes para essa partida, enquanto o Atlético Paranaense segue em crise, segue sem treinador, com uma única vitória nos últimos 5 jogos. O Atlético, ele tá em crise, mas ele ainda tá próximo do G4, né? Tá ali 3 pontinhos do G4, né? Nesse momento. Agora, se começar a perder nas próximas rodadas, vai começar a se distanciar do G4. Isso aqui já é um jogo crucial, né, para o Atlético Paranaense. É jogo direto. Se o Vila Nova vence, já bota 6 pontos para o Atlético Paranaense. Aí, projetando uma possível vitória do Cuiabá ou do CRB, né, eles iriam a 15 pontos, o que deixaria o Atlético a 5 pontos do G4. Já começa a ter uma resistência para chegar no G4, né? Então, esse é um dos jogos importantíssimos que você tem que ficar de olho entre Vila Nova e Atlético Paranaense. O Vila Nova vencendo este jogo, né? Que vai ser no sábado, ele vai aos mesmos 16 pontos do Goiás, passa de novo o Remo e vai ficar ali dependendo do saldo de gols, né? Vai ficar dependendo do saldo de gols. Tem que vencer esse jogo aí por 2 gols de diferença para assumir a liderança amanhã, né? Se o Goiás perder do Paysandu ali no domingo, aí o Goiás perde saldo também e talvez o Vila Nova precise de menos saldo para vencer o Atlético Paranaense. Mas para assumir a liderança amanhã, 3 gols de diferença para ser líder, né? Se fizer 2, empata em tudo. Em saldo de gols, em número de gols pró, em número de gols contra, empata tudo ali, né? Se vencer por 2-0, eu digo, né? Um dos jogos importantíssimos que tem poder de mudar a liderança. Remo, rapaziada, o único time invicto dessa Série B, enfrenta um Atlético Goianiense que ainda está tentando se encontrar nessa temporada, né? O Atlético Goianiense acaba de perder o seu treinador, estava nesse momento de tentar se encontrar na temporada, e o Atlético Goianiense fica sem o seu treinador, né? Cláudio Tencati saiu do Atlético, deixou o Atlético para treinar o Juventude na Série A. Então o Atlético aí tá em busca de um treinador, a diretoria disse que quer um treinador
antes desse jogo contra o Remo, mas nesse momento está sem treinador, tá? O Atlético Goianiense. Então, é algo que é benéfico pro Remo e muito ruim pro Atlético Goianiense, né? O Remo, que é um dos times aí que tá fazendo um futebol mais consistente da Série B. Talvez Remo e Goiás, obviamente, né, os dois primeiros colocados, mas merecidamente, jogando um futebol taticamente muito seguro, tecnicamente muito promissor, e dois times ali que estão com a confiança lá no alto, né? O Remo vem de título, vem de jogo importante contra o Vila Nova, sem contar que não perdeu nenhum jogo na Série B, melhor ataque, melhor defesa, tem o artilheiro da competição, então, melhor mandante, apesar desse jogo ser como visitante. O Remo fora de casa ainda não venceu nessa Série B, isso aí é um ponto importante, mas também não perdeu, né? Empatou todos os jogos que fez fora de casa, foram 3 jogos, e a gente já viu o Atlético Goianiense jogando em casa contra o Novo Horizontino, por exemplo. Propôs muito jogo no primeiro tempo, foi pra cima, encurralou o Novo Horizontino, abriu o placar, perdeu um jogador e aí teve que recuar e formou uma defesa impressionante. E se repetiu, tá? Se repetiu nesse jogo aqui contra o Avaí, a defesa do Atlético Goianiense. É um time que tá se notabilizando por uma forte defesa. Tá sim o Tencate para essa partida contra o Remo, mas acredito que o treinador que chegar, ou se for interino, não vai mudar nesse jogo a tática do Atlético Goianiense. Então assim, um time difícil de ter sua zaga furada, embora jogando em casa esteja propondo o jogo. O Remo, para virar líder, né, ele precisaria ali empatar o jogo, tá? Ele empatando esse jogo, tá? Ele se torna líder da Série B pelo saldo de gols, a depender do que o Vila Nova vai fazer, né? Mas mesmo assim, o saldo do Remo tá bem à frente do Vila Nova. Ele empatando, ele se torna líder. Mas para ele permanecer líder da Série B, o Goiás teria que perder do Paysandu no jogo que é logo depois desse do Remo, tá? Então, o Remo empatando, ele precisa que o Goiás perca. Se o Remo vencer, aí mesmo, ele vai para 18 pontos já, é muita coisa. Bota 6 pontos ali do quinto colocado, a depender dos resultados, né, da rodada, mas a princípio 6 pontos do colocado. O Cuiabá joga até hoje, né? Então ele já vai saber quanto que ele vai botar do quinto colocado. Ou ele bota 6 ou ele bota 5, né? Se for o Avaí. Ele bota 6 ou ele bota 5. Se for o CRB, aí ele continua com a mesma distância, né? Se o CRB e o Cuiabá vencerem, ele continua com 3 pontos. Mas se um deles perder, o Remo bota no mínimo 5 pontos pro quinto colocado. Já faz uma gordura absurda dentro ali do G4. E vai à liderança com 18 pontos. E aí, para perder essa liderança pro Goiás de novo, só se o Goiás vencer o Paysandu no Mangueirão, tá? Então, essa é a condição de briga por liderança. Pro Goiás é meio óbvio, né? O Goiás ele pode permanecer na liderança mesmo perdendo. Ah, mas Diogo, como? Se Remo e Vila Nova perderem, né? O Goiás permanece líder. Se o Goiás empatar, vai precisar que pelo menos o Remo não vença. O Vila Nova não pode passar o Goiás se o Goiás empatar. Pro Goiás garantir a liderança, ele tem que vencer. Mas a parte boa do Goiás, né? Ele já vai saber o resultado dos adversários, né? O Vila Nova joga amanhã, o Remo joga um pouco antes do Goiás, então o Goiás já entra em campo sabendo o que precisa fazer para voltar à liderança. Capaz do Goiás fechar essa rodada com 19 pontos, se fechar essa rodada com 19 pontos, e no melhor das hipóteses fechar com 7 pontos de vantagem pro quinto colocado, meu irmão, já pode começar a pensar aí num acesso antecipado. Ah, Diogo, mas são só 8 jogos, sim. São só 8 jogos. A gente viu o Goiás ano passado despencando de produção, logo depois dessa 8ª rodada, inclusive, né? Tava aqui mais ou menos com 15 pontos na 8ª rodada do ano passado. Despencou de desempenho. Meu irmão, 7 pontos de vantagem. Pontos corridos, falta muita coisa. Faltam 30 rodadas e tal, mas já pode começar a pensar no acesso. Não cravando acesso, né? Gente, briga por G4. Muitos times estão pensando, principalmente agora que o Avaí tropeçou. A gente tem Cuiabá, CRB, Chapecoense, Curitiba, Atlético Paranaense, Operário, América Mineiro, Atlético Goianiense e Novo Horizontino. Todos eles com possibilidade de entrar. Avaí e Ferroviária já jogaram, né? Então, Cuiabá, CRB, Chape, Coxa, Atlético, Operário, América, Atlético e Novo Horizontino. Todos eles têm capacidade. Mas óbvio que, por exemplo, o Novo Horizontino vai precisar secar todo mundo aqui nessa lista, que todo mundo vai precisar tropeçar, vão ter que haver empates entre times que se enfrentam, e ele vai ter que tirar esse saldo de gols pro Avaí, que é de 4. Bem improvável, mas para vocês verem como é que a Série B tá super equilibrada aqui, do primeiro até o 14º colocado, são só 6 pontos de diferença. Então, vamos ter uma briga boa por G4 também, ele pode mudar completamente, né? Vila Nova também pode sair desse G4, o Remo também pode sair desse G4, né? Se o Remo perde, Cuiabá, CRB
e Vila Nova vencem, o Remo sai do G4, mas vai precisar sair com um saldo de gols assim absurdo, né? Saldo de gols absurdo que todo mundo tem que tirar, então é bem provável que o Remo saia. Mas o Vila Nova é o que tá mais perigando aqui junto com o Avaí. Se Vila perder, tem grande chance de terminar a rodada fora do G4. O Avaí já jogou, então vai ter que secar muita gente, como eu já falei. Então o G4 provavelmente vai mudar, pelo menos essa vaga do Avaí, provável que mude. Na zona do rebaixamento, a gente tem o Paysandu desesperado, tá? Ele tem possibilidade de sair, mas aquela possibilidade remota, né? Ele tem menos 5 de saldo contra 1 do Criciúma, né? Então é uma coisa assim meio absurda, porque o Atlético Goianiense ele não consegue alcançar porque ele tem 0 vitória, no máximo vai a 1 vitória nessa rodada e pega simplesmente o líder da competição. Então pro Paysandu resta, meu irmão, é somar ponto e rezar, porque sair da zona do rebaixamento nessa rodada não vai. Nem o Paysandu, nem o Amazonas, os únicos 2 times que não venceram de ninguém. O Amazonas tem um confronto direto contra o Volta Redonda e se aproveitar mais um confronto direto em casa, o Voltaço pode sair sim da zona do rebaixamento. Ele passa o Criciúma, o Atlético, né? O Atlético que pega o Novo Horizontino, o Criciúma que tem um jogo difícil contra o CRB fora de casa. Botafogo, idem. Se conseguir vencer o Operário, ele também deve sair da zona do rebaixamento, dos times que estão ali um pouco mais na frente dos outros. Mas o Botafogo tem um jogo dificílimo, então eu vou falar pra você uma coisa. Atenção nesse jogo do Operário, tá? O Operário é um time que a gente esperava muito nessa Série B. Ele começou mal, mas já engatou 2 vitórias seguidas, venceu o Cuiabá fora de casa, tá? O time do Operário já vinha de uma vitória dentro de casa em cima do América Mineiro, então venceu 2 confrontos diretos pelo acesso. Se o Operário engatar uma 3ª vitória seguida, vai ser um dos times que vai chegar lá naquele bolo do pelotão da frente que já tá se distanciando, né? Então, olho nesse jogo do Operário com o Botafogo que não vem bem, técnico em crise, o Zanardi, né? Então, olho nesse jogo aqui, que pode mudar também um pouco a configuração da briga pelo acesso nesse momento da Série B. Tô muito empolgado para essa rodada, cara. Obviamente, cara, que a gente vai fazer live. Hoje, sexta-feira, tem live também, 9 horas da noite, então ativa o sininho e se inscreve para participar. Sábado e domingo, na hora do almoço, pra gente fazer ali as nossas apostas e pra gente fazer o pré-jogo dos favoritos das rodadas da Série A e Série B. Então se inscreve, deixa a curtida, clica no hype aí, deixa o hype aí também, que é de graça. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!